Você já se sentiu tão culpado por algo que fez que quisesse se matar? Você já se arrependeu de algo que fez, mas não sabia como se livrar do peso da culpa? Então você vai entender a história de Judas Iscariotes. É uma pena que um homem com um tremendo chamado apostólico tenha caído tão baixo. Judas Iscariotes, que lidou e administrou grandes quantias de dinheiro por mais de 3 anos como tesoureiro do Senhor e seus discípulos, vendeu seu mestre por 30 moedas de prata. É difícil dizer se Judas realmente precisava do dinheiro ou se foi apenas a tentação de ter um pouco extra para gastar que o levou a cometer esse ato horrível. No entanto, o que é certo é que Judas não era confiável. Ele não foi fiel ao seu chamado ou aos seus companheiros discípulos. Se você tem o privilégio de estar em uma posição de confiança, seja leal e fiel. Seja responsável por si mesmo e pelos outros. Judas Iscariotes foi uma ferramenta perfeita nas mãos do diabo. Ele era um homem ambicioso e ganancioso e estava disposto a vender seu mestre por um punhado de moedas de prata. Judas não era capaz de controlar seus desejos, o que o tornava vulnerável à tentação. O diabo viu isso e o explorou. Quando Jesus estava reclinado à mesa com os seus discípulos, ele disse que um deles o trairia. Judas foi o único que se sentiu angustiado com essa declaração. Ele sabia que era culpado. Jesus deu a Judas uma última chance de mudar. Ele disse que aquele que o traísse seria condenado ao inferno. Mas Judas não aceitou a oferta. Ele continuou com seu plano de traição. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi. Ele disse: Tu o disseste. Mateus capítulo 26, versículos de 20 a 25. A história da traição de Judas é uma história sobre o poder do diabo. Ela nos ensina que devemos estar sempre vigilantes contra a tentação e que devemos sempre nos esforçar para sermos fiéis a Deus. Se a ganância não tivesse engolido o coração de Judas, ele teria parado no meio do caminho. Durante a última ceia, Jesus disse a Judas que ele o trairia. As palavras do Senhor deveriam ter parado Judas, mas seus ouvidos foram ensurdecidos pelo poder da ganância e do desejo por dinheiro. Judas então procurou uma oportunidade para trair quem o amava. Ele encontrou essa oportunidade no jardim de Getsêmani, onde Jesus estava orando. Judas beijou Jesus como um sinal para os soldados romanos que estavam esperando. Depois de sua enorme traição, Judas começou a sentir remorso. Nos minutos finais de Judas, no relato de Mateus, Judas foi visto pela última vez traindo Jesus no Getsêmani. Judas provavelmente acompanhou Jesus até o templo, no palácio de Caifás, complexo onde permaneceu durante todo o julgamento judaico. Judas devolveu o dinheiro que havia recebido dos sacerdotes judeus e se matou. Ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Eu traí sangue inocente. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. Mateus capítulo 27, versículos de 1 a 4. Judas sabia que ele havia cometido um erro terrível. Ele havia traído o homem que ele havia prometido seguir. Ele havia traído o Messias. Judas tentou desfazer seu erro, mas já era tarde demais. O sangue de Jesus já havia sido derramado.
O remorso de Judas é uma história sobre a importância do arrependimento. Ele nos ensina que nunca é tarde demais para mudar nossos caminhos. O fim de Judas é uma história trágica e enigmática. Ele foi tomado de remorso por sua traição a Jesus, mas não se arrependeu de seu pecado. Judas devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: "Eu traí sangue inocente." Essa ação pode ser interpretada como um ato de arrependimento, mas também pode ser interpretada como um ato de remorso. O arrependimento é uma mudança de coração que leva a uma mudança de comportamento. Judas não mostrou nenhum sinal de mudança de comportamento. Ele continuou a conspirar com os principais sacerdotes e os anciãos para matar Jesus. O remorso é um sentimento de culpa ou tristeza por um erro ou pecado cometido. Judas certamente se sentiu culpado por sua traição, mas essa culpa não levou a uma mudança de coração. O fim de Judas é um lembrete de que o remorso não é o mesmo que o arrependimento. O remorso é um sentimento, enquanto o arrependimento é uma ação. Lamentavelmente, até os corações mais endurecidos podem rivalizar com o de Judas Iscariotes. Judas, cuja traição é imortalizada no Novo Testamento, tentou desesperadamente desfazer o mal que havia planejado. No entanto, mesmo ao devolver as 30 peças de prata aos líderes religiosos judeus, jogando-as no templo, ele não conseguiu encontrar redenção para seus pecados. Judas, um dos 12 seguidores mais próximos de Jesus, aproximou-se dos líderes religiosos com uma proposta sinistra: "Quanto vocês me darão se eu entregar Jesus a vocês?" A promessa de 30 peças de prata foi feita e Judas aceitou o pagamento. No entanto, essa transação sinistra acabou por desencadear uma série de eventos que levariam Judas a um destino sombrio. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: "Que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei." E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 16. Judas, consumido por remorso, devolveu as moedas aos principais sacerdotes, percebendo que estava manchado com o dinheiro do sangue, de acordo com o princípio encontrado em Levítico. Mas, em vez de buscar o perdão, Judas escolheu o caminho mais trágico: se matou. Essa morte, considerada uma rebelião contra Deus e um assassinato de si mesmo, foi amplamente condenada pelo judaísmo rabínico e pela igreja primitiva. O Novo Testamento também revela que Judas estava sob a influência do diabo, acrescentando uma dimensão sombria à sua história. Ele escolheu um fim tão terrível para escapar do peso insuportável de sua traição, revelando um coração enganado e ganancioso. A lição aqui é clara: devemos recusar qualquer ação motivada por ganância ou engano no coração. Em vez disso, devemos realizar nossas tarefas com excelência, como se estivéssemos fazendo para o Senhor, como nos ensina Colossenses capítulo 3, versículo 23. "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens." Nunca devemos esquecer que Deus deseja que mantenhamos a atitude correta em relação às pessoas e tarefas confiadas a nós. Judas Iscariotes não pode mudar o passado, mas você ainda pode. Se você já traiu, feriu alguém ou foi magoado, lembre-se de que ainda está aqui e tem a oportunidade de fazer a coisa certa. Hoje é o momento de buscar a ajuda do Senhor para corrigir as coisas e encontrar a redenção que Judas nunca alcançou. A história de Judas Iscariotes é uma história trágica e enigmática. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas traiu seu mestre por 30 moedas de prata. Depois de sua traição, Judas se arrependeu, mas não foi capaz de encontrar o perdão. Ele se enforcou, e sua história é um lembrete de que o arrependimento sem perdão não é suficiente. A história de Judas também nos ensina sobre a importância do perdão.
Se queremos ser perdoados por Deus, precisamos nos arrepender de nossos pecados e buscar o seu perdão. Se você está se sentindo culpado por algo que fez, não se desespere. Deus está pronto para lhe perdoar. Arrependa-se de seus pecados e busque o perdão de Deus.